Yeah. 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 E aí, pessoal, tudo bem? Vamos debater um pouquinho hoje sobre a questão dos torniquetes aí chineses, né, ou de mercado paralelo, os famosos torniquetes da Shopee. Né? Então, será que vale a pena mesmo? Será que eles costumam ser eficazes? Existe alguma estatística relacionada a isso? Como que funciona? Então a gente vai primeiro observar esse vídeo aqui, certo? Quero que vocês prestem um pouquinho atenção a alguns detalhes e depois a gente retoma aqui a ideia. Bom, aqui eu tenho um exemplar, tá, desses modelos paralelos, né, de torniquete, e muitas pessoas acabam me perguntando quais são os benefícios e os contra em utilizar. E depois de muito tempo, depois de muita análise e também de muito uso, eu não vou ser hipócrita em dizer que eu nunca utilizei esses torniquetes, porque na ausência de torniquetes certificados, né, torniquetes homologados como CAT, enfim, tantos outros, e muito por questões financeiras, às vezes, ou pessoal, ou da instituição ao qual eu atuava, nós não tínhamos recursos suficientes para ir atrás de materiais certificados. Então eu não vou estar sendo hipócrita aqui e vender uma ideia de que eu sempre utilizei torniquetes e tal. Não, eu também já usei. Só que daí tem um grande porém. Eu tive, ao longo do meu, da minha experiência, ao longo da minha jornada enquanto atendente em serviço de emergência, eu tive duas panes, duas situações reais de atendimento e onde eu tive panes reais. E quando eu falo pane, é a quebra, né, enfim, a falha total do dispositivo. Em um caso, foi a quebra aqui, da manopla, do handle, né, que é a manopla de torção. E o outro caso foi arrebentar aqui, estourar o passador da fita, né, o passador aqui do tirante, certo? Então essas duas panes, em momentos distintos, em épocas distintas, né, anos distintos, me fizeram ficar com o pé atrás, né, óbvio, mas mesmo assim houveram tantos outros usos que o torniquete se fez eficaz, né, vários outros modelos, enfim, outros novos, né, porém de mercado paralelo também. E isso acaba, né, a gente querendo justificar o erro. E o erro, neste caso, é justamente adquirir esses materiais. Porque uma pane já justifica o seu não uso. Porque é uma vida que está correndo perigo ali. Não é uma nota de uma prova, né, no colegial, não é um testezinho qualquer. É colocar a vida das pessoas em risco. Então, eu já tive essa ideia. Há muito tempo atrás eu tive essa ideia de que não, eu acho que dá para usar sim porque, sei lá, estatisticamente, só que era uma estatística inventada por mim mesmo, né, para querer justificar, ou dos meus colegas de trabalho, para querer justificar o erro. Então, estatisticamente, sei lá, quantos por cento, 90%, eram números, né, mentirosos, aí, aleatórios. Mais de 90% dos casos a gente não teve problema, então eu acho que justifica a gente comprar, sabe? Só que a partir do momento em que a gente vai amadurecendo profissionalmente, a partir do momento em que novos estudos vão surgindo de nós mesmos, né, e novas práticas, enfim, o amadurecimento profissional vem se expondo cada vez mais, a gente vai se dando conta do absurdo que é tentar justificar o erro, certo? Então, assim, de coração mesmo, hoje eu sou
totalmente, e hoje não é tão recente assim, tá? A gente já está falando de mais de uma década, mas hoje eu sou totalmente contra, tá? Mas totalmente contra mesmo a utilização desses dispositivos de mercado paralelo. Só que eu vou abrir também um parênteses aqui, bem grande, tá? Porque eu sei que vão vir, né, os famosos haters de plantão, eu sei que eles virão com paus e pedras em mãos, né, dizendo que, mas e se eu não tiver outro recurso, até torniquete improvisado funciona, etc, etc. Sim, e é aí que está o parênteses que eu abro aqui, certo? Na ausência total de um dispositivo, ele vai servir porque ainda a tentativa de se fazer alguma coisa com um dispositivo que se aproxime de um dispositivo próprio para aquilo é melhor do que não fazer nada. É melhor do que cruzar os braços e esperar o tempo-resposta, que não sei qual vai ser, de uma equipe do SAMU, do Corpo de Bombeiros, enfim, de uma equipe de atendimento móvel. Entende? Só que a gente precisa saber filtrar isso, saber colocar na balança essas duas condições. Então eu sou totalmente contrário, porém, todavia, entretanto, na ausência total de qualquer dispositivo homologado, certificado, etc., aprovado, eu utilizo um desses. Mas eu não vou incentivar o uso. Jamais vocês vão me ver incentivando o uso. Isso já faz mais de uma década. Eu não incentivo o uso a dispositivos que não foram testados, aprovados, homologados, enfim, certificados para aquela função, certo? E existem centenas, hoje principalmente, né, com os estudos, os avanços aí estatísticos, os avanços em estudos científicos mesmos, né, em artigos científicos relacionados diretamente ao uso de torniquetes, a gente tem uma gama gigantesca, né, em termos proporcionais de falhas de dispositivos, de testes com feedbacks positivos e negativos desses materiais. Então, cada vez mais se sustenta essa ideia de que a gente não deve fomentar, incentivar o uso de improvisação. O mesmo vai acontecer com o chamado chest seal, né, que é o selo de tórax. Né? O selo de tórax hoje, os chest seals, eles vêm para substituir uma técnica que foi usada muito. Inclusive, eu usei por muitos anos, que era o curativo de 3 pontos. Quem nunca ouviu falar, né, o pessoal aí mais antiga, que utilizava o próprio plástico ali do pacote de gaze. Né? A gente usou muito isso. Né? Quem é socorrista aí, né, atendente de boa caminhada, principalmente em cidades, né, onde o layout das emergências são um pouco mais pesadas, né, que existe uma frequência, era rotina a gente utilizar. Só que hoje ele é considerado, e deve ser considerado e incentivado dessa forma, como um mecanismo, uma técnica supérflua. Não que ela não funcione, porque a gente usou e salvou muita vida lá atrás, mas é porque hoje existem materiais próprios para aquilo. Materiais que foram desenvolvidos e não mais improvisados. O que a gente fazia no curativo de 3 pontos, ou 3 pontas, né, era uma improvisação. Só que era uma época em que nós não tínhamos nenhum chest seal de nenhuma marca. Não existiam fábricas, né, empresas, né, produzindo esses materiais. E o mesmo acontece com os torniquetes. Então era totalmente justificável, totalmente aberto a essas decisões. Só que hoje isso não justifica. Né? Mas eu quero que vocês prestem bem atenção ao que eu falei há um minutinho atrás, tá? Sobre a questão dos parênteses. Na ausência, utilize, inclusive o improvisado. Porque assim, vamos ser realistas, tá? Realistas. Conheço muita gente que tem um torniquete, ou 2 torniquetes, né? Lembrando daquela máxima de quem tem um não tem nenhum, né? Mas eu conheço muita gente que tem 1, 2, 3 torniquetes. E, sei lá, fica um dentro do carro, ou os 2 dentro do carro, dentro de um kit.
ou fica lá no primeiro andar, mora numa casa de 2 andares, fica lá no primeiro andar e ele está tomando banho, escorrega, quebra a privada ali, né, o vaso sanitário se corta, ele está tomando banho com torniquete? Não, a gente não fica 100% com torniquete. A ideia de é importante vocês terem sempre um torniquete? Sim, só que a gente não dorme com torniquete debaixo do travesseiro. A gente precisa ser realista, trazer para a realidade. Vou na praia, eu levo meu kitzinho de primeiros socorros, um kitzinho, um kit hemorragia e kit anti-anafilaxia. Porque eu, por exemplo, sou alérgico à abelha. Então, né, tenho ali minha dose de adrenalina, tenho alguns antihistamínicos, etc e tal. Eu carrego, é meu isso, tá? É próprio meu essa preocupação. Então eu tenho lá um torniquete disponível no meu kit. Tá? Mas quando eu vou entrar na água, eu não tenho. Né? Então vocês veem que existe um lapso de tempo, né? Tempo-resposta até buscar esse dispositivo, ou um tempo que pode ser, na verdade, muito grande. Porque pode ser perdido, pode ser, enfim, né? Aquela situação ali, naquele momento, aquela emergência, pode fazer com que eu nem lembre mais que eu tenho um torniquete, inclusive. Tá? Então, a improvisação nestes cenários, onde eu não tenho o acesso, por qualquer que seja a razão, faz com que a improvisação seja necessária. E a gente também tem estudo que corrobora essa ideia de que torniquetes improvisados são muito mais eficazes, isso é uma questão que não precisa nem de estudo para isso, que é melhor do que não fazer nada, ou ficar no celular aqui filmando a vítima exsanguinando, certo, galera? Então, prestem atenção quando algum instrutor, quando algum multiplicador ou qualquer profissional da área diz que é contra estes torniquetes. Tá? Ou que é 100% a favor ou 100% contra. Quando há 100%, sem relevar alguns aspectos aí que podem, algumas considerações que podem estar no background disso, cuidado, certo? Muito cuidado. Às vezes tem um certo grauzinho de hipocrisia aí no meio, tá? Então, atentem-se a isso. Certo, galera? Então, só para encerrar aqui, valeu pela persistência em continuar aqui no vídeo. Deixem comentários, vocês já fizeram uso de torniquetes improvisados? Qual foi a experiência que tiveram com isso? Se tiveram pane, se não tiveram, quais foram os modelos? Enfim, compartilhem as suas experiências aí, que eu gostaria de ter esse feedback de vocês. Qual que é a opinião? É a favor, é contra? Vamos criar aí uma comunidade de haters e lovers, né, aqui nesse canal do YouTube. Espero que tenham gostado do vídeo, compartilhem aí para seus contatos, sua lista de amigos, nos seus grupos, e deixe o seu joinha aí, e caso não siga ainda, segue aqui o canal. Certo, galera? Então, forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu!